Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que trazer uma informação aqui exclusiva do companheiro Júlio Miguel Neto, né, que é companheiro inclusive de S1 Live, que o Flamengo quer a contratação do ótimo Rodrigo Salazar, uruguaio, camisa 10 da equipe do Braga de Portugal, né, um jogador que pode jogar pelas duas pontas, inclusive majoritariamente pela ponta direita. Ele é um destro, tá? Então, um jogador que vai à linha de fundo, passa bastante. Seria, nossa, um reforço sensacional para o Flamengo, né? Um ótimo jogador, com 7 jogos com a camisa da seleção uruguaia e 2 gols, inclusive, né? Então, um jogador que tem espaço também importante na seleção do Uruguai. É um jogador, para mim, até melhor do que o Luiz Araújo, tá? Com uma particularidade, né? Um jogador diferente, o Luiz Araújo canhoto. É um jogador que tem a tendência de trazer um pouco para o pé esquerdo, trazer para dentro, né? Em contraponto, o Rodrigo Salazar é um jogador que pode ir mais à linha de fundo, mas pode jogar pelo lado esquerdo também e pode jogar centralizado. É um jogador que não tem muita história, inclusive, ou quase nenhuma no futebol uruguaio. Afinal de contas, foi revelado pelo Málaga, né? E tem passagem pelo futebol alemão, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, né? O Schalke que não passa por um bom momento. O Eintracht Frankfurt é o 7º colocado no campeonato alemão, por exemplo, né? Um time que inclusive vai enfrentar o Borussia Dortmund nessa sexta-feira. Esse vídeo está sendo gravado nesta sexta-feira. Então, assim, seria um reforço de muita qualidade para o Flamengo. É um jogador que se encaixa naquele perfil estabelecido pelo José Boto, até de contratação de jogador até 26 anos de idade, né? Ele se encaixa nesse perfil. Seria, nossa, uma contratação espetacular do Flamengo. Eu acho que seria se mexer no caminho certo, né? Com a possibilidade da contratação desse ótimo jogador que é o Rodrigo Salazar, né? Um jogador que tem uma cognição, né, acentuada, né? Um jogador que tem cabeça, né? Um jogador muito inteligente também. Nossa senhora, se de fato o Flamengo conseguir essa contratação, sempre dando crédito ao Júlio Miguel Neto, né? Seria, nossa senhora, uma contratação muito boa do Flamengo, que vai ao mercado português também, né? O Andriu tem um acerto aí iminente, né? Goleiro revelado pelo Botafogo, inclusive hoje no Gil Vicente de Portugal. E aí a gente está falando de jogadores menos conhecidos, né, mas com talento. O Andriu trata-se de um bom goleiro e o Salazar não é muito um jogador de scout, tá? Seria uma contratação já de um jogador estabelecido no futebol. Então eu acho que pode haver uma mescla, né, nessa história, né? Você trazer jogadores mais de scout, mas também trazer jogadores que venham para resolver. Isso é importante, isso é fundamental, que o Flamengo tenha jogadores capazes de resolverem jogos, né? Que possam entrar ao longo das partidas, que possam ser titulares, né? Isso é fundamental para um time como o Flamengo, né? Não ter apenas figurantes. E o Flamengo é um time que o próprio Rodrigo Matos trouxe essa informação nesta quinta-feira, né? Que eu acho muito importante ressaltar aqui, que o Flamengo vai fazer alguns ajustes de mercado, né? Não vai ser um mercado assim avassalador do Flamengo nessa janela, né? Esperando sempre a janela de meio de ano, que é aquela mais aquecida no futebol europeu. Mas pode sim e deve se movimentar, afinal de contas, trata-se do início da temporada aqui no Brasil, né? E outra coisa muito relevante, até gravei um vídeo sobre isso, falando sobre a possibilidade de o Flamengo postergar a chegada desse centroavante, né? Que seria um jogador aí de 40 milhões de euros, né? Pelo menos foi o que reportaram os companheiros da ESPN, né? Ou seja, um jogador sensacional, cara. Quando a gente fala de um jogador de 40 milhões de euros, a gente está falando de um jogador top de linha. E o Flamengo tem essa condição. O Flamengo pode gastar esse dinheiro e não precisa ter pressa, porque a primeira parte da temporada ela vai ser marcada por, claro, o Campeonato Brasileiro, que começa mais cedo. Então é uma temporada, essa sim, atípica por conta disso, não por causa da Copa do Mundo, porque todo mundo sabe que será disputada a Copa do Mundo no meio do ano, né? Já se sabia disso faz muito tempo. Mas, cara,
assim, é preciso ter paciência. Não surtar, assim, o Flamengo não trouxe ninguém, papapá, aquela coisa toda. Calma, gente, é preciso ter calma no mercado. Ainda mais quando se fala em gastar tanta grana assim num jogador, né? O BAP já falou de um investimento de R$1 bilhão no futebol do Flamengo, né? Não necessariamente em contratações, mas um investimento no futebol. E o Flamengo vai seguir atrás de jogadores de qualidade, né? Até acho que o Mickey Johnston, né, que ficou teve esse rótulo colado nele, não, esse é o típico jogador de scout, né? Poderia ter vindo para o Flamengo, né? Hoje jogando no West Bromwich Albion, com mais assistências, inclusive, nessa temporada do que em toda a temporada passada, né? Basta você ver as estatísticas dele, por exemplo. Um jogador que poderia, se tivesse vindo ali no meio, né, daquelas contratações de renome do Flamengo, teria sido, nossa, uma ótima para o Flamengo, né? Porque trata-se de um jogador que atua pelo lado esquerdo. Então, assim, o Flamengo vai se reforçando ou vai planejando os seus reforços de forma muito consciente, embora tenha dinheiro. E isso tem reflexo no mercado brasileiro, principalmente no mercado brasileiro, né? Quando todos sabem que o Flamengo tem muito dinheiro, a coisa começa a ficar mais complicada para a contratação de reforços aqui dentro do Brasil, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que o Flamengo tem muito dinheiro. Aí o Flamengo vai lá e oferece 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, né? O Cruzeiro prontamente diz que não. Mas se fosse outro clube, talvez o Cruzeiro dissesse que sim, né? Então, assim, o Cruzeiro vai ter uma conta alta a pagar com a chegada do Gerson, que está custando 27 milhões de euros, um jogador de 28 anos de idade, com bonificação de 3 milhões de euros ainda, ou seja, um pacote quase aí de 30 milhões de euros por um jogador de 28 anos de idade. O Cruzeiro vai ter que pagar essa conta, cara, né? E esse modelo é sustentável? Eu tenho dúvidas. É muito diferente da situação do Flamengo, clube que se organizou para chegar a essa situação de poder gastar ou investir no seu futebol R$1 bilhão no associativo, trazendo, é bem verdade, um diretor técnico de futebol, José Boto, um cara de fora. Não viria no mercado ninguém com a possibilidade de chegar para substituir o Marcos Braz no mercado nacional, então teria de ser um diretor técnico, e gosto da ideia, um estrangeiro, né? O José Boto chega, comete erros, comete acertos, como o Felipe Luiz também os cometeu. Lembrando que o Felipe Luiz tem mais prerrogativa agora de, eu não diria interferência, mas de movimentação no olhar para o mercado também, mais autonomia no departamento de futebol. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.